dentro das manifestações clínicas, a gente divide arbitrariamente a sífilis congênita precoce, se os sintomas se manifestam nos primeiros 2 anos, e a sífilis congênita tardia, se os sintomas se manifestam após o 2º ano de vida. Então, essas manifestações clínicas, elas vão depender, né, do estágio clínico em que a mãe se encontra, porque quanto mais espiroqueta, maior a taxa de transmissão, maior a tendência do bebê nascer com clínica. Mas a apresentação, ela tem uma variação, um espectro clínico muito amplo, variando desde os casos muito graves, né, de uma doença generalizada, quadros septicêmicos, com hidropsia fetal, por exemplo, até quadros leves e assintomáticos. Dentro das manifestações clínicas, as mais comuns são as lesões cutâneo-mucosas, em que ocorrem entre 15% a 60%. Então, é o pênfigo, palmo plantar, o condiloma plano, o exantema, pode ter uma rinite serossanguinolenta. Sífilis, o treponema, também acomete muito o sistema retículo endotelial, então baço, fígado, medula óssea. Então, é muito comum nos pacientes que têm manifestação clínica apresentarem hepatosplenomegalia. As lesões ósseas também, naqueles que têm manifestação mais comuns, a presença de periostite, de osteocondrite nos ossos longos, lesão do sistema nervoso central, nas crianças que não são tratadas no período neonatal, elas podem evoluir com uma meningite aguda entre 3 a 6 meses de vida, com predomínio de linfócitos, ter um acometimento ocular, ter mais na frente um déficit de aprendizagem, um déficit psicomotor. Então, é uma doença, na verdade, que precisa ser tratada. A gente viu que realmente é difícil se chegar a um diagnóstico na criança, é um diagnóstico certeiro, mas na dúvida é melhor tratar. Por quê? Porque se tiver, a criança pode evoluir com muitos déficits, principalmente déficit neurológico. Então, importante também o acometimento do sistema hematopoético, com anemia, leucopenia ou leucocitose, às vezes até com reação leucemóide, com linfomonocitose e trombocitopenia. Dentro das manifestações clínicas tardias, as manifestações mais comuns compreendem a tríade de Hutchinson, que são alterações dentárias nos incisivos, nos dentes incisivos superiores, em formato de barril, a ceratite intersticial e a surdez do 8º par, que acomete crianças entre 5 a 20 anos. A bossa frontal, nariz em cela, que podem ser secundários à rinite ou à periostite, alterações do sistema nervoso central, um arqueamento anterior da tíbia e as articulações de Cluton, que pode ser uma sinovite bilateral, indolor. E essas manifestações clínicas tardias, elas podem ser cicatrizes do processo inicial ou podem ser uma resposta inflamatória a uma infecção crônica. Então, dentro das alterações no raio-x, é importante realizar o raio-x, principalmente nas crianças que são assintomáticas, porque entre 4% a 20% dos recém-nascidos, a única alteração pode ser a alteração radiológica. Então, alterações radiológicas indicativas do envolvimento da metáfise e da diáfise óssea, com processo inflamatório na diáfise se expressando com uma periostite, principalmente em ossos longos, tíbia, húmero e fêmur, são muito encontradas em crianças com sintomas. Em relação à avaliação licórica, é muito importante, mesmo nas crianças assintomáticas, realizar a punção lombar, e as alterações são mais de 25 leucócitos nos neonatos, um nível de proteína acima de 150 mg por decilitro no RN a termo e 170 no RN prematuro, e VDRL reagente. O VDRL tem uma sensibilidade pequena, apenas 50% das crianças com neurosífilis vão apresentar o VDRL positivo, então a gente pode ter uma neurosífilis confirmada quando o VDRL é positivo, ou uma suspeita de neurosífilis, mas a gente vai tratar como neurosífilis se tiver alteração ou da celularidade ou do nível de proteína. Acima de 28 dias, as alterações incluem o VDRL reagente, ou concentração de proteína acima de 40 mg por decilitro, ou contagem de leucócitos acima de 5 células. Então, quando nós vamos julgar o que vamos fazer com o bebê, é preciso ter em mente o que é o tratamento inadequado dessa gestante. Então, o tratamento inadequado é todo aquele que não seja realizado com a penicilina.
Então, a única droga de comprovação, de eficácia comprovada para tratamento tanto da gestante quanto do bebê é a penicilina G. Se esse tratamento também for inadequado à fase clínica, né, da mãe, ou seja, por exemplo, uma mãe com uma sífilis latente tardia, em que precisa ser utilizado dose total de penicilina G benzatina de 7.200.000, ela é tratada com 2.400, ela foi tratada de forma equivocada. Até um mês antes do parto, esse bebê ficou muito tempo exposto ao treponema e pouco tempo exposto ao tratamento, um tratamento que não foi documentado, parceiro sexual não tratado em conjunto, e aí as novas orientações é de que se esse parceiro, se essa gestante não foi tratada, mas não se encontra mais com esse parceiro, não tem mais relação com esse parceiro, ela é considerada adequadamente tratada, mesmo que o parceiro não tenha sido tratado, diferente dos outros manuais. E a ausência de documentação da queda dos títulos. É importante acompanhar essa gestante. Essa sorologia é realizada mensalmente e esse título não pode aumentar 4 vezes ou 2 diluições, senão é falha terapêutica. Então, em relação ao tratamento, aquelas mães com sífilis que não foram tratadas ou que foram inadequadamente tratadas, em que o bebê apresenta alteração licórica, ele deve ser tratado com penicilina G cristalina por 10 dias, na dose de 50.000 unidades por quilo, intravenosa, de 12 em 12 horas nos primeiros 7 dias e depois de 8 em 8 horas após. Se há alteração sorológica, clínica, radiológica ou hematológica, pode ser feito a penicilina G cristalina ou a penicilina G procaína. Se for feito a penicilina G procaína, também por 10 dias, 50.000 unidades por quilo, dose única diária por via intramuscular durante 10 dias. Se esse bebê não tem nenhuma alteração, mas se você garante que ele vai ser acompanhado no ambulatório, porque esse acompanhamento é muito importante, você pode fazer penicilina G benzatina, sabendo que ela não dá nível treponemicida no líquor, por via intramuscular na dose de 50.000 unidades por quilo. E o acompanhamento ambulatorial é obrigatório. Então, em relação às mães adequadamente tratadas, os bebês que apresentaram VDRL do sangue periférico positivo ou na presença dos sintomas, têm que ser rastreado também, realizar punção lombar, radiografia de ossos longos, hemograma. Presença de neurosífilis, penicilina G cristalina por 10 dias. Se tem sinais ou sintomas, se tem alteração no raio-x, se tem alteração do hemograma compatível com sífilis ou VDRL, o título de VDRL na criança é maior que o materno, tem que tratar com penicilina cristalina ou procaína por 10 dias. Se o título na criança é menor ou igual ao materno, se você garante o acompanhamento ambulatorial, você pode fazer penicilina G benzatina. Se o VDRL for negativo e o bebê é assintomático, garantindo também o acompanhamento ambulatorial, você não precisa tratar esse bebê e esse bebê vai acompanhar no ambulatório. Então, no período neonatal, pós-natal, após 28 dias de vida, a mesma rotina de investigação, o tratamento também é feito com penicilina G cristalina, 200.000 unidades a 300.000 unidades por quilo dia, a cada 4 ou 6 horas, ou com penicilina G procaína, 50.000 unidades por quilo dia, de 12 em 12 horas, intramuscular, dependendo da variação clínico-laboratorial. Então, a partir de 2015, observamos, na verdade, o desabastecimento da penicilina G, como eu falei, a única droga de eficácia comprovada para o tratamento da gestante e do bebê, não só no Brasil, mas em outros países. Então, foi lançado nos manuais pelo Ministério da Saúde uma outra opção, que é o ceftriaxona, que ainda não se tem estudos comprovando a eficácia terapêutica na criança, mas é a terceira opção. Então, em presença de neurosífilis, se tiver a penicilina G cristalina, é a opção. Se não tiver e tiver a penicilina G procaína, é a opção antes do ceftriaxona. Então, para a neurosífilis, para aquela criança, para aquele local onde não se tem a penicilina G, nós vamos utilizar o ceftriaxona. Então, para neurosífilis provável ou confirmada, dose de ataque de 100 mg por quilo, seguido de 80 mg por quilo a cada 24 horas, intravenosa de 10 a 14 dias. Para crianças que não tenham neurosífilis, 75 mg por quilo a cada 24 horas, IV de 10 a 14 dias. Então, o segmento ambulatorial é muito, muito importante. Eu já falei que essas crianças
a gente não tem um estudo a longo prazo mostrando o que acontece com essas crianças, mesmo as crianças tratadas, a gente não sabe qual é a concentração da penicilina no órgão de corte. É preciso realmente realizar mais estudos de segmento dessas crianças tratadas. Então, elas precisam fazer consultas ambulatoriais mensais até o 6º mês e bimensal do 6º ao 12º mês de vida e semestral até 24 meses de vida. O VDRL ele é colhido com 1, 3, 6, 12 e 18 meses e você interrompe quando tem 2 VDRLs negativos consecutivamente. Se houver elevação do título ou não negativação até 18 meses, tem que reinvestigar. Realizar teste treponêmico para sífilis após os 18 meses de idade, para encerramento do caso, sabendo que existem trabalhos que mostram que mesmo crianças que têm sífilis congênita podem evoluir com teste treponêmico negativo após 18 meses de idade. Acompanhamento com neuro, otorrino, oftalmo a cada 6 meses, principalmente aquelas crianças que tiveram manifestação clínica por 2 anos e, se o líquor estiver alterado, fazer uma reavaliação licórica a cada 6 meses até a normalização. Crianças com teste treponêmico reagente aos 18 meses, é importante realizar esse segmento por mais tempo, por pelo menos 5 anos de vida. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a doença realmente é um desafio, né, não só para os profissionais de saúde, mas para gestores, e dizer que 70% das gestantes, né, desses casos de sífilis congênita, as gestantes fizeram pré-natal. Então, há de se rever, na verdade, a qualidade desse pré-natal. Então, é muito importante, dentro das ações de prevenção da sífilis congênita, que essa gestante seja captada bem precocemente. Então, é importante que essa gestante seja captada no primeiro trimestre da gestação, que seja oferecido o exame de sífilis no pré-natal, que essa gestante não fique peregrinando, né, buscando esse exame, que esse exame seja de fácil acesso, que ele chegue rapidamente para as mãos dos profissionais, que esses profissionais saibam avaliar, né, e não taxem de cicatriz sorológica porque é um título baixo, que façam uma boa anamnese para saber se realmente essa gestante foi tratada, que essa gestante e o seu parceiro sejam acolhidos e que ela possa, na maternidade, também realizar o VDRL e o seu bebê ser rastreado e ser acompanhado ambulatorialmente. Eu espero que eu possa ter contribuído para ampliar o conhecimento de vocês e que a gente possa trabalhar em conjunto, né, nesse projeto, nessa proposta de eliminação da sífilis como um problema de saúde pública.